Olha, eu conversei com Bajas Negri, batemos um papo aí sobre toda a história do Bajas e, obviamente, perguntei para ele, né, sobre a pré-candidato, né, assim como eu fiz com os outros aí, que eu conversei, outros pré-candidatos também. Eu gostaria que você acompanhasse, então. Vai lá, pode soltar. Bom, nós estamos hoje aqui com o Bajas Negri na entrevista para saber um pouquinho mais, né, sobre o Bajas, saber também aí sobre a questão da pré-candidatura à Prefeitura Municipal da cidade de Piracicaba. Conhecer um pouquinho mais da vida do Bajas. Bajas, boa tarde, tudo jóia? Tudo bem, tranquilo, prazer falar com você. Há muito tempo a gente não conversava, me coloco à disposição e parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. A última vez que você esteve aqui, nós falamos do livro que você lançou, né? Falando aí sobre aspectos da cidade de Piracicaba, da nossa região, né? Sim, sim. Nós lançamos o Almanaque de Piracicaba do século XXI, contando um pouco a história de 20 anos desse século, onde nós registramos em notas acontecimentos políticos, sociais, culturais, esportivos, e foram 4.200 notas. Quem tem paciência de analisar cronologicamente é um almanaque que tem um pouco mais de 300 páginas e ele complementa os almanaques do século passado. Nós tivemos várias pessoas importantes que fizeram o almanaque sobre Piracicaba e no século XXI não tinha, nós tivemos a iniciativa de fazer. Esperamos que tenha dado uma contribuição para as pessoas que daqui 5, 10, 15, 20 anos querem saber o que aconteceu nesse século. Tem lá registrado algumas coisas que a gente considerou que era importante para a história de Piracicaba. E na época você deu uma bela cobertura e, olha, no lançamento do livro nós vendemos, todos estavam lá. Já tem as outras edições aí, né? Teve uma segunda edição. Isso. Já teve uma segunda edição e ela também está se esgotando. Muito bom. Mas vamos falar um pouquinho da sua formação também, né? Obviamente você foi prefeito aqui na cidade de Piracicaba, a gente vai falar sobre isso também. Vamos falar um pouquinho da sua formação, que a sua formação te deu também muita oportunidade essa de não somente estar aqui na cidade de Piracicaba, mas estar também no estado de São Paulo, lá em Brasília, onde você também teve uma atuação. Vamos contar um pouco esse histórico aí para quem está em casa entender um pouco mais. Olha, você tem hoje uma geração nova em Piracicaba que não tem informação a respeito do nosso passado. Por exemplo, eu morei no bairro dos Alemães, numa casa pequena, modesta, com 8 irmãos. Estudei ali no Prudente, estudei no Sul de Minas. E depois que eu terminei o SUD, eu passei a estudar na Unimep e tive a oportunidade de trabalhar na Dedini. Assim, quem trabalha na Dedini mesmo, no escritório é metalúrgico, tá certo? Mas eu trabalhei como estagiário na Dedini e depois eu trabalhei como orçamentista na carteira profissional, era calculista, e fiquei até me formar. E agora, no dia 1º de maio, eu coloquei no nosso Face a fotografia da carteira profissional para provar que eu fui calculista em 1971 a 1973. E depois, claro, dentro da Unimep, a Unimep na época era Instituto Educacional Piracicabano, depois acho que era Faculdade Integrada, depois virou Universidade. A Unimep tinha um bom curso de economia, de contabilidade, de administração, tinha centros acadêmicos que funcionavam relativamente bem, e eu, nesse período, passei por tudo, viu? Pelo centro acadêmico, e tive a oportunidade de fazer um concurso nacional e ser aprovado no mestrado da Unicamp. Na época, você tinha bons mestrados no Brasil, na USP, GV de São Paulo, Federal do Rio de Janeiro, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Minas. As federais tinham bons cursos de pós-graduação de mestrado em economia. E a Unicamp foi a primeira turma. E eu tive a oportunidade de passar na primeira turma, tive uma bolsa para estudar e fiquei dentro da universidade um bom período estudando. E como eu era bolsista, eu aproveitei o máximo possível daquele período de formação, porque eu fazia um curso de economia, que era um curso muito bom, com muita teoria, mas eu assistia a todos os seminários na área de antropologia, de demografia, de política, de história, de geografia, para aumentar a formação acadêmica. Essa é a razão pela qual eu tenho, nos cargos que eu ocupei na minha vida pública, eu tenho um pouco mais de sensibilidade pelo conhecimento das carências e das necessidades de ter boas políticas públicas.
Agora, em cima disso, só para até destacar como é bom, né, a questão da bolsa, né, Barjas, quer dizer, isso te proporcionou um início aí de estudo, de formação excelente, né? Não. Você tem um programa do governo federal, da própria universidade, de dar uma bolsa de estudo para alguém fazer a pós-graduação, a especialização, é uma coisa importante. E a gente tem, pela minha vida acadêmica, a gente sempre defendeu as bolsas de iniciação científica e as bolsas da CAPES, do CNPq, tanto no Brasil como no exterior. É um país que quer se desenvolver, ele tem que fazer investimento na educação e ter pessoas com uma boa formação. E eu tive o privilégio de ser uma dessas pessoas que teve uma bolsa para poder fazer a pós-graduação. Perfeito. Bom, diante disso, obviamente, a gente precisa já falar, né, sobre essa questão da sua formação e a sua ida para Brasília, né? Foi durante... era ministro o Serra, correto? E não, você... a pessoa acha que era o Serra, tinha um ministro... Não era o Serra? Eu estava pensando que era o... Não tinha nada a ver com o Serra na época. Ali, você não foi substituir ele, é isso? Não. Antes tem um estágio antes, hein? Tá. Eu fui secretário de Educação de Piracicaba. Ah, perfeito. Quer dizer, sua primeira aproximação com a questão política foi... Eu fui compreender bem o problema da falha da educação no Brasil, principalmente na educação infantil, e as primeiras escolas de educação infantil ligadas à educação foram implantadas em Piracicaba. Tem dissertações de mestrado na Unicamp mostrando essa experiência, que até então as escolas de educação infantil, que eram as creches, sim, eram ligadas à assistência social. Piracicaba foi inovadora de colocar essas unidades de educação infantil de 0 a 5 ou 6 anos dentro da educação, com coisas de pedagógica extremamente importante. Quer dizer, quando entra dentro da educação, aí tem todo o planejamento pedagógico para com essas crianças, correto? É isso, porque a Piracicaba tinha, na época, a creche Dona Bibi, que era filantrópica, você tinha a Joaninha Morgante e a São Vicente de Paula no Bairro Alto. Tá. E o prefeito da época, ele acabou introduzindo 11 escolas de educação infantil nova, e eu tive o privilégio de ser secretário de educação, trabalhando na merenda e tal. Por conta dessa experiência, eu fui convidado a trabalhar no governo do Estado. Quando o Franco Montoro ganhou as eleições e o José Serra foi nomeado secretário de planejamento, eu tinha uma formação acadêmica relativamente boa, eu fui convidado para ir trabalhar. Fui trabalhar no Palácio com 31 anos, 31, 32 anos. Eu fiquei 4 anos no Palácio dos Bandeirantes, cuidando da política, da coordenadoria de políticas sociais do governo. Isso nos anos 80, é isso? Nos anos 80, de 83 a 87. É a época do Franco Montoro. Eu tinha uma experiência acadêmica relativamente boa, uma experiência como secretário de Educação de Piracicaba, e depois nesse período, dava aula na Unimep. Eu fui professor da Unimep, eu vinha de noite, dava aula de sexta, de sábado, mas eu fiquei 4 anos em São Paulo e acabei virando coordenador de políticas de planejamento e avaliação do Estado. Que, claro, me deu uma experiência relativamente boa. Terminando o governo, eu fui trabalhar na Unicamp e fiquei trabalhando um bom período como professor e pesquisador da Unicamp. Dizem que o Franco Montoro foi um dos melhores governadores, obviamente que são critérios aí, né? Mas o funcionário público da época considera o Montoro como um dos melhores governadores, até mesmo para os funcionáririos públicos. É isso mesmo, Barjas? O Franco Montoro era uma pessoa humanista, ele estava no MDB, mas ele era da democracia cristã, a corrente dele. Ele fez um trabalho importante, democratizou o Estado de São Paulo, deu abertura para que muitas pessoas se projetassem. Eu me lembro, trabalhando em Brasília, um dia ele me convidou para tomar uma sopa com ele. Nós fomos lá numa parte de hotel conversar, e ele fez uma listinha de várias pessoas que trabalharam no governo dele como secretário, como presidente de estatais, e que acabaram virando ministro de Estado. E ele tinha muito orgulho de ter aberto as portas. Sim. E o orgulho era recíproco, e eu era um deles, tá certo? O fato de ter trabalhado no governo dele me abriu as portas para trabalhar também em Brasília, no governo do Fernando Henrique. Perfeito. Vamos falar então de Brasília, né? Essa ida sua para Brasília, né? Até para explicar para quem está em casa, né? O que realmente você fez lá em Brasília, o que você assumiu, né? Qual foi a função do Barjas Negri em Brasília? A minha função era trabalhar.
O horário de trabalho ia das 8h30 da manhã até 10 da noite. O pessoal não tem uma imagem, às vezes tem uma imagem distorcida de Brasília, sim, mas quem tem um cargo dirigente em Brasília trabalha muito. Em Brasília eu fui trabalhar no MEC. Eu fiquei 2 anos no MEC, trabalhando com o ministro Paulo Renato. Isso na época do Fernando Henrique. Do Fernando Henrique. E eu fui presidente, eu não sei, chamava secretário executivo ou presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. E pela experiência da educação, foram viabilizados lá a conclusão dos CAICs. Eu me lembro que o Collor iniciou a construção de 150 CAICs, era Centro de Atenção Integral à Criança, e isso estava parado, faltava equipar. Eu bolei um plano para concluir tudo isso. O CAIC do Parque Holanda, aqui de Piracicaba, estava parado. Sim. A gente arrumou a verba, tanto é que eu vim na inauguração, e tem uma placa lá com o nome do Fernando Henrique, do Paulo Renato, meu, do Tami, que era prefeito, e eu fiz várias coisas lá no MEC. Eu tenho um papel importante no MEC. Como eu era economista e tinha uma boa experiência na política pública, eu acabei idealizando um Fundo Nacional de Financiamento da Educação. Hoje o pessoal fala do Fundeb, essa coisa toda. Eu sou o autor intelectual do Fundef. Eu bolei esse negócio, estudei, fiz seminários, aquela coisa toda. Apresentamos ao ministro Paulo Renato, que depois apresentou ao presidente Fernando Henrique Cardoso, e ele concordou na criação de um fundo que permitiu colocar todas as crianças na escola. Por exemplo, em 95... você pega o ensino fundamental, só para falar de um segmento da educação básica, 15% das crianças de 7 a 14 anos não estavam em escola. Olha só. Isso que ano? Que ano? 95. 95. Tá certo? E no Nordeste, isso era 27%. Então, a elaboração do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, permitiu incentivar os prefeitos a colocar a molecada para dentro da escola. Em 3 anos... Isso foi para 97. Para a gente entender, para quem está em casa, viabilizou o quê? Quer dizer, esse plano viabilizou o quê para quem está em casa entender? Quando a gente fala que a criança está fora, né, não é somente ir lá, pegar essa criança e colocar na escola. Né? Quando você fala de um fundo, está viabilizando o quê para as cidades? Olha, esse fundo garantiu aos prefeitos e aos governadores a estabilidade do financiamento. Porque você fazer uma escola é fácil, vai lá, faz um prédio. Quem vai custear, contratar 20 professores, merendeira, secretário, material didático, né? Então, esse fundo, ele permitiu que, ao matricular 1.000 alunos, o prefeito, ou o secretário de Estado, ou o governador, passaria a ter o custeio garantido. Você tem um valor per capita por aluno. Então, quanto mais aluno você matricular, mais a receita do município. Perfeito. Entendeu? Foi, na verdade... A base é essa. E isso só saiu porque isso é uma mini reforma tributária. Claro, Ele tem a conotação da educação, mas foi uma reforma tributária feita na época e eu visitei dos 27 estados, eu acho que eu visitei na época 20 estados. Porque tinha que negociar com o governador, um perdia dinheiro, outro tinha dinheiro. Porque saiu do governador, basicamente isso, você voltava do governador para o município, né? Isso, então foi feito um arranjo e aí esse fundo transforma o MEC num protagonista. Sim. A partir desse momento, o MEC passa por uma mão na educação básica, fazendo a complementação, porque os estados do Norte e Nordeste têm um valor per capita muito baixo, a receita tributária é muito baixa. Então, a partir desse momento, que é essa emenda constitucional 14, ela complementa os recursos dos estados do Nordeste e alguns do Norte, para que você dê condições ao prefeito e ao governador de manter a escola. 10 anos depois, esse fundo foi revisto, ele se amplia. Ele, em vez de ser do ensino fundamental, ele passa para a educação básica, incluindo o infantil e o fundamental. Mas a concepção foi a mesma da emenda constitucional 14. Os primeiros artigos publicados na grande imprensa a respeito do Fundef são de minha autoria. Perfeito. E aí, lógico, você traz todo esse know-how lá de dar certo, traz para Piracicaba e começa aqui, justamente, enquanto trabalhando na Secretaria de Educação aqui da cidade de Piracicaba, já implanta isso também nas creches, né? Quer dizer, passa a incorporar aí toda a questão do educacional do município, né? Quando eu vim ser prefeito de Piracicaba, que eu conhecia bem
o mecanismo de financiamento da educação básica, eu falei, não, que é isso? Então, a maior expansão da rede pública de educação em Piracicaba se dá na nossa gestão. São dezenas de escolas de educação infantil, 20 e poucas escolas de ensino fundamental, colocação de alunos para dentro da escola com qualidade. Isso e com um financiamento sustentável. Sim. Razão pela qual a educação infantil em Piracicaba sai de 6 mil para 20 mil alunos. O fundamental sai de 4 mil alunos para 16 mil alunos. Isso é impactante na época, né? Mas é impactante também no decorrer dos anos. Quer dizer, 20 anos depois, você tem uma grande massa da população que deu início na questão acadêmica, né? Desde o ensino fundamental até as universidades. Se você não começa lá atrás, você não tem uma continuidade nas universidades, correto? É claro. E você, hoje tem um amplo debate a respeito da educação, que é a educação infantil. O período de 0 a 5 anos é o mais importante na formação daquela criança. Sim. A escola alimenta, acolhe, ensina e dá segurança. Quando você coloca uma criança, principalmente uma criança de um bairro mais simples, de uma família de baixa renda, dentro de uma escola de educação infantil, que são as creches, ela tem condições de se desenvolver muito mais no ensino fundamental e no ensino médio. Muito bom. Bom, Baja, além de toda essa questão da área de educação que você teve uma atuação, né, junto ao governo Fernando Henrique, você também teve uma outra proposta que é legal a gente passar para quem nos assiste, né, que é a questão dos genéricos, né? Hoje você tem genéricos aí a um preço muito menor, né, do que a fórmula que é a mesma de um medicamento, de uma indústria conhecida. Isso viabilizou o tratamento de muitas pessoas. Vamos contar um pouco essa história, que eu achei interessante o público saber também, sobre a questão de genéricos, o que o Bajas Negri tem a ver com genéricos? Olha, deixa eu falar. O Fernando Henrique, não sei se ele me premiou ou me castigou, ele me tirou do FNDE e me colocou no Ministério da Saúde. Eu fui ser o secretário executivo do Ministério da Saúde para tentar também dar uma estabilidade no financiamento do SUS. O SUS foi praticamente implantado na gestão do Fernando Henrique. Sim. Ele é da Constituição de 88, sim, mas durante 4, 5 anos teve crise. Não foi viabilizado. E durante 8 anos do Fernando Henrique, o SUS foi implantado e depois teve continuidade. E eu fui o responsável pela Secretaria Executiva, que toma conta do orçamento, toma conta do Fundo Nacional de Saúde. Então, o financiamento da saúde pública se dá também através de uma emenda constitucional 29, que também é de minha autoria intelectual, discutido com o Serra, que era o ministro, aquela coisa toda. Isso deu uma estabilidade por 10 anos no SUS. O SUS é um sistema bom, amplo, mas ele é subfinanciado. E você tem dentro do SUS, você tem que fazer outras coisas. Então, você pega lá o medicamento de AIDS. O Brasil é pioneiro, o Serra, que era o ministro, ele ganhou um prêmio internacional como o melhor ministro da Saúde por conta do programa de combate à AIDS, onde o Ministério comprava os coquetéis, distribuía, fazia um bom trabalho. E eu era o responsável por financiar esse negócio, né? Porque tudo custa. Onde é que é o dinheiro? E eu trabalhei 1 ano e meio com o ministro Carlos Albuquerque, que era um gaúcho, sim, e depois quase 4 anos e pouco com o ministro José Serra, e o José Serra, que pelo conhecimento, pela liderança, pelo fato de ser um senador da República, ele montou uma equipe para viabilizar o genérico. Foi uma transformação na indústria farmacêutica brasileira, porque ele rebaixou de forma considerável o preço do medicamento e deu acessibilidade a milhões de pessoas. Sim. E agora isso teve toda uma engenharia tributária, toda uma engenharia financeira, toda uma técnica de certificação que foi permitida pela Anvisa. A Anvisa também é criada nesse período. Olha só. O Ministério tinha uma Secretaria de Vigilância Sanitária, muito arcaica, pequenininha, que não dava conta do recado. Sim. Então, nesse período, foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma coisa importante, foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar, porque os planos de saúde não eram regulamentados. Tá certo? Era tudo solto. Então, se criou a Anvisa, se criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e criou o genérico. Aí o ministro José Serra teve um papel importante, porque o genérico teve também de fazer uma concessão tributária para ter uma diferença entre o preço, o medicamento de marca e o genérico. Então tem uma diferenciação no ICMS de alguns impostos federais,
dado que o genérico é pelo menos 35%, 30 ou 35% mais barato que o medicamento de marca. Começa a compreender, né, todo o plano SUS, né, Barges, como ele foi feito, e obviamente que não adianta você implantar ou transformar uma secretaria se você não tiver apoio de todas as secretarias e tiver um consenso aí do líder principal, no caso aí o presidente, né, Fernando Henrique, de aceitar e fazer essa mudança. Já faz um bom tempo que a gente não vê uma mudança assim significativa, né, em leis, em projetos no país. Né? A gente acabou caindo numa mesmice, manter o que já tem, não houve mudança, não houve aperfeiçoamento. Você enxerga dessa maneira também? O SUS avançou, mas o período em que o Serra foi ministro, eu também fui ministro, não falei aqui, mas eu fiquei quase um ano como ministro de Saúde. O Fernando Henrique dava muito apoio para consolidar o sistema de saúde. Então, as grandes transformações ocorreram ali. Depois, os vários ministros que nos sucederam deram a sua contribuição, mas talvez não tenha avançado tanto como se avançou. E tem uma coisa, quando eu falo de implantar o SUS, hoje você vê o Programa de Saúde da Família. O Programa de Saúde da Família, ele está na periferia das cidades. Está nos quilombolas, nas favelas, ele está nas comunidades indígenas. Quando eu entrei no Ministério da Saúde, tinha uma experiência pequena, com 328 equipes. Fazia convênio, aquela coisa toda, tal, e eu falei, esse negócio não anda desse jeito, faz convênio por convênio, não anda. Então a gente pegou, fez uma mudança no sistema de financiamento do Saúde da Família. Esse negócio de fazer PIX de emenda, fundo a fundo, foi uma coisa bolada lá atrás. Certo? O Ministério da Saúde foi pioneiro. E a gente incrementou o Programa de Saúde da Família de 328 equipes, num prazo de 5 anos, tinha 16 mil. Espalhados hoje tem mais de 50. É um programa que pegou, deu certo, atende milhares de pessoas. E eu me lembro, o prefeito aqui era o Humberto de Campos. Eu liguei para o Humberto e falei, Humberto, aqui tem um programa legal, tem financiamento do Ministério, veja com o teu secretário, credencia. E o Humberto de Campos credenciou as primeiras 20 equipes. Certo? Hoje tem 51, mas as primeiras equipes foram credenciadas pelo Humberto. O Humberto implantou 5, o Machado implantou mais 15 e eu acabei levando para 51 equipes. E isso que dá o exame de pré-natal, a primeira consulta, o acompanhamento, a vacinação e faz a referência para o centro de especialidade. Agora, isso está espalhado no Brasil todo. E todos os ministros que nos sucederam deram continuidade e alguns avançaram até mais. Porque tinha o sistema de financiamento, o programa era bom e hoje na região, em São Paulo, você tem muitas equipes. Perfeito. Barges, vamos falar então dessa possibilidade, né? Mais uma vez, de você estar sendo pré-candidato. Queria que você falasse um pouquinho, né? Qual foi essa decisão, né? Você, há pouco tempo atrás, você estava... Quando você veio ao programa, inclusive falar do lançamento do livro, você falou, estou trabalhando em São Paulo, né? Ligado ao governo do Estado, e hoje você está justamente nessa empreitada como pré-candidato. O que te levou a ser pré-candidato, Barges? Olha, eu sou de Piracicaba, gosto da cidade, temos compromisso com a cidade. Um prefeito quando quer, faz muitas políticas públicas. Quando não tem muito conhecimento, não é do ramo, não faz. E o que a gente percebe é que a população nos aborda. Quando você vai votar, puxa vida, que saudade, como estava no bairro, alguns vereadores, partidos políticos. E esse negócio foi discutindo, foi pegando tal, e eu sou de um partido que é o PSDB, que governou o país muitos anos, governou Piracicaba muitos anos, e a gente montou uma equipe com quase 100 pessoas para fazer um diagnóstico dos problemas, e se tiver a oportunidade de voltar a ser prefeito da cidade de Piracicaba, é claro, para avançar mais. Nenhum prefeito quer ser prefeito para agredir. Um prefeito tem que avançar mais na educação, na saúde, na mobilidade, e assim por diante. Eu me lembro, há 20 anos atrás, quando a gente começava a fazer pontes
Tinha gente que reclamava. Olha, teve vereador que foi no viaduto falar que aquilo não servia para nada, que não passava nem caminhão, etc, etc, e que era jogar dinheiro fora. Você imagine a cidade de Piracicaba, sem as pontes sobre o rio Piracicaba e sem os 2 viadutos na vila. Hoje, o trânsito já está com problema no horário de pico. Imagine se não tem esses investimentos feitos na mobilidade na nossa gestão. Pensando um pouquinho, falando sobre isso, vamos pensar na região metropolitana que hoje a cidade né? É o centro da região metropolitana, né? Como é que agrega tudo isso, Bajas, à cidade e, obviamente, a demanda que a cidade já tem por si só, né? Porque quando a gente fala da região metropolitana, a gente sempre deslumbra possibilidades. Eu queria entender quais são essas possibilidades, queria que você falasse. E entender também se isso também não agrega problemas das nossas co-irmãs aqui, né? Como o caso da saúde e outras demandas. Como é que é isso? Como é que o Bajas vê essa possibilidade da transformação real, né, em centro da região metropolitana? Olha, eu tenho uma visão bem distinta das autoridades de Piracicaba. Piracicaba tem prefeito, tem deputados que, às vezes, não pensa de forma regional. Quando você tem a questão regional em mente, aqui era um aglomerado urbano que virou uma região metropolitana, mas ela não se consolidou. Como que você resolve o oferecimento de vaga de escola técnica? Fazendo uma discussão no Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. Como que você resolve a questão da ampliação ou não de um hospital público? E se tem ou não tem vaga? Através do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, onde envolve os prefeitos, os colegiados do secretário de Saúde, os colegiados dos secretários de Meio Ambiente, o colegiado dos secretários de Educação e assim por diante. Então, falta, primeiro, acreditar na região metropolitana. Ou nós temos deputados que, eu não sei, eu não vejo uma discussão. Se você tem um problema de água, se não fizer uma barragem no Corumbataí, perto do Rio Claro, nós podemos ter problema daqui 10 anos. Porque o manancial de expressão de Piracicaba é o Corumbataí. Agora, como você resolve isso? Juntando o prefeito de Chaiqueada, juntando o prefeito de Piracicaba, de São Pedro, juntando todo esse pessoal, o prefeito de Rio Claro, para pressionar o Estado, porque acha que o prefeito de Piracicaba tem condições de fazer uma barragem em Rio Claro. Não tem. Essa é uma obra metropolitana. Pertence ao Estado. E tem que pegar o deputado de Rio Claro, tem que pegar o deputado de Limeira, tem que pegar os deputados de Piracicaba e conversar com o Estado. Eu vejo há 3 anos, esse debate morreu. Claro, tem problema, mudou o governo do Estado de São Paulo, mas a bandeira tem que ser fincada. Vamos pegar a segurança. Hoje o problema de segurança em todo lugar. Olha, nós fizemos toda uma articulação, eu me lembro, o Roberto Moraes ajudou muito, a gente trouxe o BAEP para Piracicaba, implantou o BAEP. Agora, se não ficar em cima, um dia vai faltar viatura, um dia vai faltar policiais. Eu vejo a polícia militar, o efetivo do Estado é pequeno. Morreu, aposentou, saiu, diminuiu. Demorou para repor. Sim. Na Polícia Civil foi a mesma coisa. O governador Tarcísio acabou de fazer uma coisa importante, que é contratar de 3 a 4 mil policiais civis, investigador, delegado, essa coisa toda. Uma parcela virá para repor Piracicaba. Mas na Polícia Militar não foi feito isso. Mas se não tem a força viva, os prefeitos da região, os deputados da região, com uma liderança, com uma bandeira, é claro que isso não vai acontecer a curto prazo. Porque para você contratar um policial, primeiro é 1 ano de concurso público. Depois é mais de 1 ano de treinamento. Então, o que eu estou falando aqui tem chance de ampliar o efetivo daqui a 3 anos. Se você não tem a bandeira metropolitana, tem que juntar. Eu me lembro do BAEP. O BAEP não ia sair para Piracicaba. A gente juntou deputados, juntou igrejas, os vereadores da região, abaixo do Senado. A região toda se mobilizou para trazer o BAEP. Tinha uma liderança, que era o prefeito de Piracicaba, que pressionou para isso. E é assim que faz. Quando se pressiona o governador, você não está xingando o governador, você está lutando pelos seus direitos. Quando foi fazer a ETEC aqui, nós estávamos lutando pelos direitos de Piracicaba. Quando foi fazer a FATEC, estava lutando pelos direitos de Piracicaba. Quando foi fazer o Instituto Técnico Federal, lutando pelos direitos de Piracicaba. Tem tanta coisa regional que depende do Estado. E aí as forças vivas, que são os deputados, os vereadores de Piracicaba e de região, liderado pelo prefeito da cidade de Piracicaba, tem condições de fazer. Se
pressionando, já é difícil trazer, imagina se não pressionar. Não vai conseguir. Entendeu? E você falando isso, agora eu imagino, Barges, como é que fica a situação nossa do governo federal, lá em Brasília, porque nós não temos um representante de Piracicaba em Brasília. É mais difícil. E nós não temos uma interlocução junto ao governo federal. Claro, tem uma deputada do PT em Piracicaba, mas ela não é deputada federal. Então você precisa ter um prefeito que tenha uma articulação, que possa negociar com os parlamentares e tenha a porta aberta com os ministros. Agora, para isso tem que ter uma agenda. O que a gente quer do governo federal? Pega o debate da Unimep. Pega o debate da Unimep. Ficou vazio. Tem uma tentativa de fazer uma unidade da Federal de São Carlos. A deputada Bebel, ela teve essa bandeira, ela pegou, mas eu não vi os demais deputados comprarem, né? Comprarem, tá certo? Assim, fingiu de morto. Não é. É importante ou não é importante? Porque se não é o governo federal que vai encampar a Unimep, olha, essa bandeira tem que ser voltada também para o governo do Estado. Então, perdeu uma universidade desse tamanho, mas tem um patrimônio. E não importa se vai ser federal, se vai ser estadual, ou se vai ser particular. O que não pode é aquele... As forças de Piracicaba têm que lutar. Tá certo? E não basta em Brasília fazer uma reunião protocolar. Vim aqui, tirei a fotografia e voltei para casa. Não é assim? Agora, você está falando uma coisa muito interessante, veja se é isso. Independente do partido, é para Piracicaba. Então não adianta alguém levantar a bandeira se você não tem adesão dos outros, e todos, né? Quer dizer, se é para Piracicaba, tem que estar todo mundo junto, é isso, Barges? Olha, um vereador, um prefeito, um deputado é eleito por um partido. Mas a partir daquele momento não tem mais a questão partidária. Ele é prefeito da cidade, ele é deputado da cidade, independentemente de quem seja o governador, e o governador é assim também. Eu, por exemplo, se tiver a oportunidade de voltar a ser prefeito de Piracicaba, pode ter certeza absoluta que essa agenda municipal e essa agenda regional, eu vou discutir com o governador do Estado de São Paulo e com os ministros do governo federal.